Agora, esse regulamento do Campeonato Mineiro, ele às vezes traz uma falsa impressão, né? Nós teremos um clássico domingo e o Atlético está com a corda no pescoço. Mas ele tem um ponto a menos que o Cruzeiro. O Atlético está com a corda no pescoço por conta das 3 rodadas iniciais que ele jogou com o Sub-20, porque a campanha dos dois, em termos de desempenho até, é muito parecida. E o Atlético, por exemplo, se ganha o clássico, ele passa o Cruzeiro 2 pontos a mais e ainda assim tá numa enrascada maior que a do Cruzeiro por conta dos grupos. O campeonato, o regulamento é esquisito, mas a gente vai chegar na penúltima rodada, João, de 12 equipes, com 7, se eu não estiver enganado, se bobear 8, com chance de ir à semifinal. O regulamento do Campeonato Mineiro é muito ruim. Muito ruim. Ele é estranho. É ruim, né? É esquisito. Eu me lembro... Mas tá emocionante. Do Emanuel Carneiro falando isso aqui, muitos anos, que durante muitos anos o Campeonato Mineiro era um campeonato muito fácil, todo mundo sabia como é que era. Você tinha ali as 12 equipes, 4 classificavam para a fase final, 2 eram rebaixadas e o couro comia, todo mundo jogava contra todo mundo em jogo único na fase de classificação. Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. O primeiro com vantagem, o segundo com vantagem, e aí assim até a final. Era esse o regulamento, e assim foi durante mais que década. Foi um regulamento ainda implantado na época do Dr. Paulo Schettino. Depois, quiseram fazer uma média com os times, principalmente do interior, e os times do interior são mais culpados disso do que a federação, porque a federação, ela faz o arbitral, cabe a ela organizar. Mas o voto é dos clubes. Então a culpa disso também é dos clubes. E Atlético e Cruzeiro, inclusive, tem culpa nisso. Eu vou explicar depois por quê. O Edu, abriram de 4 para 8. Então já ficou aquele negócio que só 2... não fazia nada. Não fazia nada, porque ou você estava classificado ou você estava rebaixado, né? Então o cara tinha uma campanha horrorosa, classificava em 8º, você ainda tinha mais 2 jogos no campeonato estadual. Aí depois, pra piorar mais ainda, inventaram esse negócio de 3 grupos, você joga contra o outro grupo, não joga contra o seu, confusão, uma coisa horrorosa o regulamento. Consegue ser pior do que o do campeonato do Rio de Janeiro, que já é ruim. Agora, por que eu digo que Atlético e Cruzeiro têm culpa disso, quando na verdade eles não são maioria? Porque eles não exercem a força de persuasão que têm. Teve um cara durante muitos anos do futebol mineiro chamado Eduardo Maluf, que sabia exercer como ninguém isso. Com certeza. Porque o Maluf, até por ter vindo do interior, ter sido dirigente do Valério de Itabira, ele tratava todo mundo bem, todo mundo de igual para igual, sentava na mesa com todo mundo, ia conversar com o cara do Tupi de Juiz de Fora, do Vila Nova, do Valério Doce de Itabira, qualquer time do interior de Minas com o mesmo respeito, do mesmo jeito. E ele conseguia mostrar para esses caras que se esculhambasse o Campeonato Mineiro, ia acontecer o que está acontecendo agora. As grandes equipes iam largar o campeonato de lado durante uma parte do campeonato. E aí o Maluf, com a habilidade que tinha, com a inteligência que tinha, conseguia construir um consenso em torno daquele regulamento que era bom para o Campeonato Mineiro. Quem está fazendo isso hoje? Ninguém. Aí vai dando isso aí mesmo, gente. Atlético e Cruzeiro tem culpa num regulamento horroroso do Campeonato Mineiro também. E para Atlético e Cruzeiro, eles não fizeram objeção também por conta da quantidade de datas, né? Diminui a quantidade de datas e o calendário fica um pouco mais folgado. Eu acho que o Campeonato Estadual foi modificando muito em função são das 12 datas. agora, né? Lá em São eram Paulo 15. tá a mesma coisa. Esse regulamento elogiado pelo João eram 15 datas. Agora são 12. Então você tira 3 datas, né? Você diminui 3 datas, né? Então, pros clubes grandes também não ficou ruim. Mas é um regulamento estranho, mas que traz emoção, né? Você tá aí na penúltima rodada, com mais da metade da tabela com chance de classificar. Não tem ninguém definido ainda como rebaixado, troféu em confidência. Todo mundo tem, um monte de time tem chance de um monte de coisa. Agora ele é esquisito por conta disso. O Atlético pode vencer o clássico, passar o Cruzeiro e ainda assim o Cruzeiro numa situação muito mais tranquila do que o Galo para ir a uma semifinal, porque no grupo do Atlético os times do interior estão pontuando mais. Ô João, então, e tem um detalhe aí, né, que o Atlético, por exemplo, com essa mudança desse ano, esse ano as semifinais não tem vantagem. O Atlético, como nos últimos anos vem ganhando, pensou, não tem vantagem,
deixa aí as primeiras rodadas tranquilo, porque classificando tá tudo igual nas semifinais. Não imaginava que estaria numa situação dessa, que poderia não estar na semifinal nesse momento da competição, mas não se pensou tanto em ser a melhor campanha, porque não tem vantagem nas finais agora com esse regulamento desse ano. É o que eu tô dizendo, a cada ano que passa o regulamento vai piorando cada vez mais. Completamente. Não é porque você fala o seguinte, então, eu vou fazer uma primeira fase inteira onde eu tenho quantos jogos? São 8. 8 jogos. O que valem esses 8 jogos? Nada. É só pra saber se você vai pegar... Você tem que ir pra semifinais. Não, sim, mas... Se você for em primeiro ou em quarto... O quarto não muda, é isso? Não muda nada. Só mando de campo. A vantagem é o mando de campo. Isso. Se é que isso é vantagem. Um Atlético e um Cruzeiro numa semifinal. O Galo não vai jogar na Arena MRV. Não, e tem técnico. Vantagem nenhuma. Tem técnico. Eu me lembro do Levir Coupe, por exemplo, ele falava muito isso. Olha, eu não sei se jogar o primeiro jogo fora de casa é vantagem. Eu, às vezes, prefiro jogar o primeiro jogo em casa. Eu tenho essa opinião. Se eu pudesse escolher, se eu fosse treinador, eu escolheria o primeiro jogo jogar em casa. Né? Não é? Você é do contra. João, são poucos que pensam assim, João. O primeiro jogo define o mata-mata. Eu concordo. Você tem razão. Eu quero jogar o primeiro jogo na minha casa. Mas eu respeito quem pensa diferente, que é a maioria. Talvez até pela cultura, né? Não, eu vou decidir em casa. O problema é que às vezes você vai decidir o ferro. Com a vaca já no brejo, né? É fácil não.